queridos, mais uma vez graça e paz da parte de Deus e também de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e que reina para sempre. Cantamos, somos um no amor de Jesus, e é isso que Ele deseja que nós o sejamos. Vamos abrir nossas Bíblias no primeiro Evangelho, que é o Evangelho do Mateus, Mateus, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, que nos deixou seus escritos para que nós pudéssemos nos enriquecer através dele. Verso 14 do capítulo 17, que diz: E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-os aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus exclamou: geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou curado. Feche os seus olhos. Bendito Deus, esta é a palavra dentre todas as verdadeiras pérolas que deixaste, Senhor, para o nosso aprendizado. Agora queremos, ó Deus, que o teu Espírito nos esforce, ele nos ajude, conduz, Senhor, como um pai ao filho, para que esta palavra ela venha nos enriquecer, nos fortalecer e nos tornar, Senhor, fortes, porque só a tua palavra é alimento para as nossas almas. É o que eu te peço, no precioso nome de Jesus. Amém. Nós vemos uma história das grandes e indizíveis belezas da Bíblia, nos registro que acabamos de ler, de um pai em aflição. Quando nós geramos os nossos filhos, nós colocamos neles, nós projetamos neles os nossos sonhos. O amor paterno, o amor materno, ele não é de maneira nenhuma subjugado, sobreposto, a não ser para o amor de Deus. O amor dos pais só perde para o grande amor, o amor ágape, o amor divino. E aí nós vemos que este pai, que certamente, como todos nós que já geramos, que criamos os nossos filhos e temos por ele um verdadeiro desvelo, tratamos ele com aquilo que nós nunca pudemos obter ou ter, e fazemos coisas que às vezes até nos surpreende. Me recordo que quando ainda meus filhos eram pequenos, dependentes de mim, hoje já estão todos já emancipados, das corridas que fazíamos, das batalhas que nós travávamos, e sempre tínhamos em mente as crianças, sempre. Evidente que não vamos afirmar que acertamos em tudo na criação. Agora nós podemos, sem erro, dizer: nós amamos de montão, nós amamos de sobejos, nós amamos muito as nossas crianças.
E vê-los emancipados, né, e sadios, nos traz uma alegria, até porque, né, a própria Bíblia, eu sei que alguns, eu vou usar aqui um termo, alguns pais infelizes, eles geram filhos como que para negócio, como se estivesse capitalizando. Veja bem que a minha Bíblia diz lá em 2 Coríntios 12, que não é os filhos que entesouram para os pais, e sim os pais para o filho. O pai, então, ele atravessa, né, fronteiras, ele vai aos lugares mais fundos, se preciso for, para o quê? Para trazer os recursos, para adquirir os víveres e para suprir a necessidade daqueles que vão o quê? Perpetuar, levar o seu nome. Uma das maiores desgraças desta vida é a pessoa, e não sou só eu, a Bíblia, né, a verdade de Deus afirma daqueles que são eunucos, quer dizer, daqueles que não procriam, daqueles que não geram, que a vida dele acaba com ele. Nossos filhos é que vão projetar, e quantas das vezes nós vemos, né, os filhos como devem ser, quando os pais também, eles cumprem o seu papel. Esse pai aqui estava cumprindo o seu papel, estava fazendo a sua obrigação, o seu dever, estava buscando os recursos para o quê? Para salvar o seu filho, né? Então nós vemos que os pais, que eles investem nos seus filhos, na sua maioria, salvo algumas ou raras exceções, esses pais, eles serão lá na frente honrados, serão honrados, serão reconhecidos, até porque a minha Bíblia diz lá no Efésios, no capítulo 6, para o filho honrar ao seu pai, e ali diz assim, porque isto é justo. Filho, honra o teu pai, porque é um mandamento, Deus ordenando. Por quê? Porque o pai está fazendo exatamente isso, está indo à procura de saídas, está procurando o quê? Os recursos, todos eles. Por quê? Porque o filho não está vivendo bem. E aonde vai o pai que o seu filho não está vivendo bem? Talvez eu esteja falando agora para uma mãe, para um pai, que o filho está nos descaminhos da vida, que o filho está nas drogas, que a filha está na prostituição. Talvez o filho esteja, ou a filha, preso por N coisas que esta mãe e este pai, eles jamais sonharam. Talvez eu esteja falando para um pai e uma mãe que o seu filho está no hospital, está internado, está doente, está enfermo. Talvez eu esteja falando para os pais que os seus filhos estejam a esta hora enganados pela medicina, pelo médico, ou talvez já esteja sentenciado, como aquele menino que louco foi traficar drogas lá na Indonésia, e ele era para ser morto, inclusive hoje, mas estão protelando, né, por causa de algumas atividades ou festividade naquela nação, mas a sentença de morte já está sobre ele. Talvez eu esteja falando para alguém que estão vivendo desta forma. Eu quero dizer uma coisa: este pai estava vivendo também esse drama. Este pai estava, e não era só o menino que sofria. Por isso que eu tenho um ódio ferrenho contra o diabo, porque
Porque ele, como diz o João 10, ele vem para infelicidade, ele vem para roubar, ele vem para tirar o prazer, a alegria. Não existe coisa depois da salvação mais saudável, mais gostoso, mais salutar do que você ter o que? A sua prole com você, ter a sua casa, a sua família, ter as pessoas que são consanguíneas com você, que são do mesmo sangue, foram gerados pelo mesmo pai, pelas mesmas mães. E aí então vem a doutrina da separação, do divórcio, com os meios irmãos, que já vira uma anarquia dentro de um lar, o que deveria nunca acontecer, Mas esse desamor tão grande que está por aí, está infelicitando as famílias e os lares, a animosidade, o rancor, torna-se tão grande em vidas que ontem ainda professaram, juraram amor eterno, e agora por coisas que a vida nem explica, eles estão desanimados e estão partindo para outro, e vão gerar filhos que são meio irmãos de outros pais, de outras mães, trazendo a desordem para a família. Este pai é um pai presente. Um filho, presta atenção, você que vai me ouvir, o filho não quer um pai e uma mãe que sejam uma sombra, que aparece e vai, que aparece e vai, que desaparece mais do que aparece. Não, um filho, ele quer o pai a todo momento, na tristeza ou na alegria, na riqueza ou na pobreza, na doença ou na saúde, que são os votos matrimoniais, que muitos já o fizeram. O filho, mais do que ninguém, por quê? Porque é uma criaturinha que aparece, como está para acontecer de novo na minha família, através da minha filha, que está para gerar nesses dias, para dar à luz nesse dia. E esta criança tão desejada, tão esperada, tão amada já, tão benquista, como deve ser todas as crianças, infelizmente muitas não são, que são amadas no ventre quando estão sendo geradas, para serem vidas saudáveis, para nascerem psicologicamente, emocionalmente saudáveis. E esta criaturinha então vai depender dos seus pais, vai querer ter avós, vai querer ter pessoas ao seu lado. Por quê? Porque as suas cólicas virão, as suas dores, como está aqui, irão surgir. E elas, como crianças, nos dois gêneros, vão precisar de pais, não sombra, pais que estão juntos, que estão presentes, que estão buscando saídas, que estão procurando fórmulas, que estão atrás de receitas, para verem os filhos, o filho ou os filhos, saudáveis e curados. Esse pai, quando de repente começa a surgir uns sintomas no seu filho estranho, essa esquizofrenia, é esse demônio da esquizofrenia que atacam uma multidão de pessoas na nossa terra, e causa esse distúrbio, não só o físico, mas emocional, psicológico, e não só pessoal, como também familiar, porque o pai está sofrendo, a mãe está sofrendo, os irmãos estão sofrendo, vendo aquele menino caindo na água e no fogo, estribuchando todo lá, e se escalabrando e sofrendo. Mas esse menino tem a felicidade de ter um pai. Esse menino tem a sorte de ter alguém que não abandona ele a própria sorte,
e corre atrás de saídas. Certamente foi atrás dos recursos naturais, né? E foi atrás da medicina, foi atrás dos especialistas. E como muitas coisas que talvez esteja acontecendo aí com você agora, não teve saída, então um dia, um belo dia, ele ouviu falar, como você está ouvindo nesse dia, de Jesus. Jesus veio para curar. Ele diz lá no Lucas, o Evangelho de Lucas 4,18, que o Espírito de Deus estava sobre ele para curar os enfermos e libertar os cativos, para arrancar da prisão os presos, e aquele menino está preso na sua doença, ele está preso na sua comiseração e miséria, e aquela dor não era somente dele. Que bom quando as pessoas compartilham a dor, que bom quando as pessoas elas dividem a dor, né? Nós estamos vivendo num mundo de tanto desamor, que as pessoas elas se isolam daqueles que estão enfermos e doentes. Ainda diz, que bom que não aconteceu comigo. Esse pai, como aqueles que amam, né? Eu lembro que quando meu filho, né, eu não servia a Deus nesta época, eu estava no mundo. Por isso que eu aconselho você a não ficar no mundo, se você ainda não abraçou a fé, se você ainda não tem Jesus como seu Salvador. Eu sofri na pele o que é viver sem Deus. O meu único menino que eu tinha, porque eu tenho 7 filhas, mas o único filho que eu tinha, ele partiu por um demônio que engasgou, ele travou, deu asfixia mecânica numa criança que ia fazer seus 4 aninhos, saudável, e eu trabalhando, porque eu queria trazer recursos para suprir as necessidades dele. Quando eu chego em casa, eu sou surpreendido por esta criança que agora tinha sido internada e agora já era um velho, já era um defunto, já estava morto. É uma dor horrorosa essa, é uma dor muito profunda, que eu evidentemente gostaria de isentar as pessoas, se estivesse ao meu alcance, de uma dor similar a essa. É uma dor terrível. E este menino então, ele partiu, ele foi embora, e ficou só o vazio, e eu não tinha Jesus na minha vida, fiquei como que enlouquecido. Hoje eu entendo, hoje eu compreendo, hoje eu sei por que Deus permite tamanhos horrores como esse. Mas antigamente eu não entendia, porque não servia a Deus. Por isso que a Bíblia diz lá em Tessalonicenses, no capítulo 4, diz: não quero que você seja ignorante com respeito àqueles que dormem. Dormem quer dizer, aqueles que morreram. Mas eu era um ignorante, eu não sabia, cheguei até a amaldiçoar a Deus. Hoje eu entendo o plano de Deus para a minha vida, para o meu lar e para a minha família. Eu fui fundo, eu fui buscar, como este pai, todas as necessidades das minhas crianças. Posso ser acusado de tudo, mas menos de ser um pai omisso. A pior coisa que tem é um pai omisso. E este pai aqui não é omisso, muito pelo contrário, ele está na vanguarda, ele está na frente, ele está em busca de saída, ele não se conforma, ele sofre com aquela criança, ele sofre com ela, e não aceita. Por isso você que está me ouvindo, não aceite esta dor, busque em Jesus Cristo, busque no Senhor Jesus como Ele fez,
E então, quando Jesus chega, aquela multidão está ali toda, porque o menino convulsionado ali estava fazendo o que? Um espetáculo. E que espetáculo horroroso é esse? Você que já viu alguém, né, esquizofrênico, sabe o quanto é difícil, né? A pessoa que começa a babar, a pessoa que começa a se desconjuntar tudo, a pessoa começa a se retorcer toda, aquele espírito que pega aquela pessoa e começa a esmagar, praticamente partindo os seus ossos. E aquele pai amando aquela criança sem poder fazer nada. A pior coisa que tem é você se ver inútil numa hora dessa. Mas quem é que pode lutar com as forças do mal? Por isso que Jesus repreendeu os discípulos aqui, geração incrédula. Por quê? Porque ele trouxe para os discípulos. Por isso que nós como igreja, nós aqui como igreja, temos que estar preparados para repreender esses demônios, seja ele de que categoria for. Eu não quero saber como o pessoal dá nome aí, em show, Zé Pilintra, Maria Padre. Eu não gosto. Primeira vez talvez que eu esteja falando desses nomes aqui, ou segunda no máximo. Não gosto de me reportar, não quero saber que demônio que é. O importante, Jesus não fica perguntando que demônio, quem é você. Jesus repreendeu aquele demônio. Jesus não está discursando com o demônio, ou então querendo fazer espetáculo, como colocamos na internet no dia de hoje, né? A igreja, o evangelho do espetáculo. O evangelho de Cristo, ele faz você, em primeiro lugar, se esvaziar de você mesmo, para se encher de Deus e não ser de uma geração incrédula, que sofre com a esquizofrenia deste mundo perverso e arruinado pelo pecado. Então, quando aquele pai presente, um pai que sofre com sua casa e os seus filhos, como devem ser, né, os pais de todas as gerações, de todos os séculos, ele está então levando agora o seu filho no lugar certo. Leve o seu filho no lugar certo. Leve o seu filho, a sua mulher, o seu marido, a sua filha, os seus irmãos. Leve ele no lugar certo. E sabe qual é o lugar certo? Este aqui, ó, Jesus, o Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação, para a libertação daquele que crê. É o que Paulo escreve em Romanos 1,16. Eu quero que você creia. Eu quero que você pare de sofrer. E você não vai parar de sofrer enquanto você não fizer como este pai. Leve a Jesus o seu problema. Tem um hino que diz: conte para Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio. Todos os médicos, todos os medicamentos, toda instrução, tudo aquilo que foi prescrito para este menino falhou. Mas quando foi levado este menino ao médico por excelência, ao médico dos médicos, aquele que diz que até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados, é esse que é poderoso. Então a Bíblia diz que o quê? O que nós lemos aqui? Que então apresentou os seus discípulos, diz o capítulo 17, que Jesus trouxe e os discípulos o apresentaram. E quando trouxeram o menino, Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. Desde aquela hora o menino ficou curado. A hora de você ser curado é agora. A hora de você ser abençoado é agora. A hora de você ter saída é agora. Não protele para amanhã. Não deixe para amanhã. Venha contar como este pai. Aonde que está a sua dor. Fiquemos em pé. Bendito Deus, poderoso e santo Pai, eu oro
quando mais uma vez ministramos a tua palavra. Peço a Deus que a unção do alto venha, Senhor, sobre a tua igreja nesta hora, para haver cura, Senhor, como houve naquela oportunidade, naquele lar, naquela família, na vida daquele pai, que não cruzou os braços diante da aflição e do desafio, muito pelo contrário, ele investiu, ele avançou, deu passos para buscar e lutar contra aquele mal, e ele venceu. Dá que aconteça com todos os ouvintes nesta hora, eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém e amém, Jesus.